E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Na aula de hoje, nós trataremos de um assunto que com certeza vai cair na sua prova: recursos. Por que eu digo isso? Porque nas últimas provas, pelo menos uma questão, quando não mais de uma, foram cobradas nas provas da FCC. Vamos iniciar nossos estudos analisando os recursos cabíveis. Quais são os recursos cabíveis? Estão lá no artigo 994 do CPC. E o que chama a atenção? Não há nesse rol o agravo retido. Esse agravo desapareceu do novo código, embora as matérias que podiam ser desafiadas pelo agravo retido continuam podendo ser desafiadas por outro recurso, que é a apelação. E isso será explicado mais detalhadamente à frente. Mas observe que no rol de artigos do artigo 994, no rol de recursos, perdão, do artigo 994, alguns recursos desapareceram se você comparar com o rol do CPC de 73. Outro ponto que merece sua atenção é o artigo 995 e parágrafo único, que trata dos efeitos do recurso. Agora, os recursos, de forma geral, não têm efeito suspensivo, ou seja, é cada recurso que vai dizer se há ou não efeito suspensivo, e a regra é que não tenha. Embora o relator pode suspender a eficácia da decisão por decisão na hipótese de produção de seus efeitos comprometer o risco, causar risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso não é novidade, mas eu chamo a atenção para a ênfase que o CPC trouxe para os efeitos do recurso. Outra novidade é que todos os prazos são de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que são de 5 dias. Isso é muito importante, porque agora houve uma uniformização, e a contagem dos prazos nós já estudamos. É em dias úteis e a Fazenda Pública, a partir do momento que ela é intimada da decisão. Especificamente em relação aos recursos, comecemos pela apelação. A apelação, prevista lá no artigo 109, parágrafo 1º, continua sendo o recurso típico contra a sentença. Quanto a isso não há novidade. Agora, o que o CPC trouxe de novidade? A possibilidade de interposição da apelação contra a decisão interlocutória que não desafia o recurso de agravo de instrumento. É o substituto do agravo retido. Então, a apelação substitui o agravo retido quando a decisão não desafia o recurso de agravo de instrumento. Ou seja, cabe a apelação de decisão interlocutória. E a apelação pode ser feita, a ventilação das questões, das decisões, pode ser discutida em preliminar da apelação ou em contrarrazões da apelação. A apelação não tem efeito suspensivo como regra e, excepcionalmente, o legislador disse que, nesses casos, não há efeito suspensivo. No caso de divisão ou demarcação de terras, no caso de alimentos, no caso de embargos do executado, quando for julgado sem resolução do mérito ou improcedentes, quando procedente a instituição de arbitragem, quando a decisão confirma, concede ou revoga a tutela provisória e quando decreta a interdição. Então, a regra geral é que os recursos não têm efeito suspensivo. A apelação tem efeito suspensivo, a não ser, nesses casos, por força do artigo 1012 do CPC. E uma questão bastante interessante é a maneira pela qual eu atribuo efeito suspensivo na apelação. Veja, se eu pretendo atribuir efeito suspensivo à apelação, nos casos que ela não tem, e o processo está entre a interposição e a distribuição, eu farei um pedido ao tribunal, que transformará o relator em prevento, e é aqui que será analisada a suspensão ou não do recurso, dos efeitos recursais. Se, todavia, a apelação já tiver sido distribuída, consequentemente eu já tenho um relator, é a ele que o pedido de suspensão deve ser endereçado. Então, veja, a apelação
nos casos em que não tem efeito suspensivo. Como é que eu faço para atribuir efeito suspensivo? Se já houve a interposição, mas ainda não houve a distribuição da apelação, eu não sei quem é o relator. Então, eu vou pedir ao tribunal e haverá a distribuição para um relator. Esse relator ficará prevento para o julgamento da apelação. De outra forma, se todavia já tiver ocorrido a distribuição, eu já sei quem é o relator e é a ele que eu devo endereçar o meu pedido de suspensão. Tudo bem? Em relação ao agravo de instrumento, o artigo 1015 trouxe uma relação de situações que desafiam, de decisões que desafiam o agravo de instrumento. Há uma discussão se é rol taxativo ou não. Não se preocupe, por enquanto, com isso para a prova objetiva. Quais são as hipóteses em que o recurso de agravo de instrumento é cabível? Das decisões que concedem tutela provisória, da decisão de mérito do processo, é possível isso, da rejeição da alegação de convenção de arbitragem, das decisões sobre o IRDR, da rejeição ou revogação de gratuidade à justiça, da exibição e posse de documento ou coisa, além disso, da decisão que exclui litisconsorte, da rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, da admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, da concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução, da redistribuição dos ônus da prova, e em outros casos expressamente referidos em lei. O que você tem que entender? Gravar esse rol e aquelas hipóteses que não estão no rol, você tem que lembrar que é possível apelação em preliminar ou em contra-razões naquele momento. Ainda em relação ao agravo de instrumento, o artigo 1015, parágrafo 2º, fala que todas as decisões interlocutórias proferidas nesses casos desafiam o agravo de instrumento. Liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução e inventário. Então, para essas hipóteses, por força do parágrafo único, há a permissão da interposição do agravo de instrumento. Fora disso, você tem que ir para o rol do artigo 1015 e os seus incisos. Um assunto que é muito cobrado nas provas da FCC é o recurso extraordinário, sobre os recursos excepcionais, extraordinário e especial. Para vocês terem uma ideia, já houve prova em que mais de uma questão sobre esses assuntos foram cobradas. Então, é importante que você entenda bem a sistemática dos recursos excepcionais. A primeira delas é o pré-questionamento. De acordo com o artigo 941, parágrafo 3º, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Essa decisão, pessoal, contraria a jurisprudência do STF, no sentido de que o voto vencido que tenha tratado não é suficiente para ultrapassar o óbice da ausência de pré-questionamento. Então, o CPC deixou esse entendimento para trás, e é muito importante você se ater a isso, porque o examinador pode querer saber de você o conhecimento da jurisprudência e a compatibilidade desse entendimento com a atual redação do novo Código. Ainda em relação ao pré-questionamento, o artigo 1025 estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Esse entendimento admite o pré-questionamento ficto, assim como autoriza a súmula 356 do STF, e contraria a súmula 211 do STJ. Havia uma discussão, duas súmulas diferentes, e o CPC veio e encampou a tese do STF, no sentido de que é admissível o pré-questionamento ficto, muito importante para isso também. Uma outra novidade do CPC, ou, na verdade, uma consagração de um entendimento contrário à súmula do STJ, é que, se os embargos de declaração forem rejeitados,
ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes de publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação. O STJ entendia que era necessária a ratificação. Então, essa súmula aqui, 418, está superada. E aqui está o teor da súmula. Então, muita atenção. O julgamento dos embargos, como é que funcionava isso? Os embargos eram interpostos por uma das partes e a outra interpunha a apelação sem conhecer os embargos. O que acontecia? Havia uma decisão e essa decisão eventualmente interferia nos embargos. Essa é uma questão. Agora, não há mais necessidade dessa ratificação. Antes, a jurisprudência do STJ exigia. Veio o código e acabou com essa necessidade. Você tem que gravar isso. Não é mais necessária a ratificação. Eu trouxe também um dispositivo que foi revogado. Muita atenção para isso. Esse parágrafo foi revogado. Mas então por que você está colocando isso na aula, Barion? Pelo seguinte, porque eu tenho medo de a banca cobrar esse entendimento como se estivesse valendo, se estivesse vigente, e você ser induzido a erro. O que diz o artigo 1029, parágrafo 2º? Que quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado, é proibido ao tribunal inadmiti-lo com base em fundamento genérico, de que as circunstâncias fáticas são diferentes sem demonstrar a existência de distinção. Que bom seria se esse dispositivo tivesse sido mantido. Porém, esse dispositivo foi revogado pela Lei 13.256. Então, muita atenção. Se cair na sua prova isso aqui, dizendo que é verdadeiro, você tem que considerar a revogação do parágrafo. Além disso, o artigo 1029, parágrafo 3º, estabelece que o Supremo Tribunal Federal, o STF, o STJ, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção desde que não o repute grave. Muita atenção, o erro tem que ser formal, ou seja, nós já vimos isso lá no artigo 932, parágrafo 2º, os erros substanciais, como falta de fundamentação, por exemplo, não autorizam o saneamento desse vício e, principalmente, aqui nesse dispositivo, o recurso tem que ser tempestivo. Se o vício for formal e o recurso estiver fora do prazo, eu não posso aplicar esse dispositivo. Muita atenção para isso. Tudo bem? E se o recurso é tempestivo, mas o erro não é formal, mas substancial, eu também não posso aplicar esse artigo. Ou seja, só se o vício for formal e o recurso for tempestivo, e isso não é uma obrigatoriedade. Isso é uma faculdade, porque o Supremo STJ poderá, não é uma vinculação. Ainda falando do artigo 1029, quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do STF, ou STJ, receber requerimento de suspensão de processo em que se discuta questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Veja, depende de a suspensão, a extensão da suspensão a todo o território nacional, nos casos do IRDR, imagine que o IRDR se limitaria a uma determinada jurisdição. Desde que haja requerimento ao presidente do Supremo ou do STJ, e preenchidos esses requisitos, será possível estender a suspensão para todo o território nacional. Então, é isso que você tem que gravar, o que está em vermelho e o que está negritado e digitado. Tudo bem? Sobre repercussão geral. Haverá repercussão geral. Quais são as hipóteses que há uma presunção de repercussão geral? Contra o recurso que impugna acórdão contrário à súmula ou jurisprudência dominante do STF.
tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Nesses dois casos, 1 e 3, há repercussão geral. E esse inciso segundo aqui, de novo, foi revogado pela Lei 13.256. Então, de acordo com a redação original do Código, haveria repercussão geral quando o acórdão tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. A lei veio e revogou. Então, nesse caso, para efeito de repercussão geral, você teria que desconsiderar esse inciso. Tudo bem? Em relação à repercussão geral, o relator pode admitir a manifestação de terceiros, determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, exceto recurso extraordinário intempestivo. Isso é uma prerrogativa do relator. Os interessados podem requerer ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, não é o tribunal, o STJ ou o STF, o tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Então, veja, o reconhecimento da repercussão geral suspende o processo. As partes dos processos suspensos podem alegar o seguinte: olha, esse meu processo tem que ser excluído da suspensão. Por quê? Porque o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. Então, nesse caso, o alcance da suspensão não se aplicará a ele. Para quem que eu endereço esse requerimento? Tribunal de Justiça, de origem. Tribunal de Justiça de origem, até porque provavelmente o recurso está lá, aguardando a subida para o STJ e para o STF. Tudo bem? O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, salvo os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Aplica-se esse entendimento aos recursos repetitivos. Mas observe que a suspensão é de 1 ano e haverá preferência no julgamento, a não ser que o caso seja de réu preso ou pedido de habeas corpus. E, de novo, eu trouxe para vocês um parágrafo que foi revogado pela Lei 13.256, que estabelecia o seguinte: não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 ano, a contar do reconhecimento da repercussão geral, cessa em todo o território nacional a suspensão dos processos que retomarão seu curso normal. Esse parágrafo foi revogado. Então, muita atenção para isso, porque nessas hipóteses que eu mencionei, de parágrafo revogado, é possível que a banca cobre o entendimento de um parágrafo que não mais está em vigor. E, para a gente finalizar a aula sobre recursos, os recursos extraordinário e especial repetitivos, também naquela sistemática de precedentes vinculantes de julgamento de casos repetitivos. O artigo 1036 estabelece que, sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para o julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo ou do STJ. Então, a ideia de recurso especial extraordinário repetitivo está relacionada à multiplicidade de recursos, respectivamente, e à questão idêntica jurídica, questão jurídica que seja idêntica. Nesses casos, o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou TRF, o Tribunal de Origem, selecionará 2 ou mais recursos representativos que serão encaminhados ao Supremo ou ao STJ, para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no Estado ou região, conforme o caso. Então, observe. O presidente do Tribunal de Origem escolhe 2 processos, 2 recursos, que representem a controvérsia.
Esses recursos são encaminhados ao Supremo e ao STJ. Esses afetarão os recursos e suspenderão os outros processos pendentes. Essa é a regra geral. A questão é, além dos dois processos que o presidente do TJ ou do TRF escolheu, é possível que o tribunal de origem também escolha ou selecione mais recursos? Sim, nos termos do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 1036. O relator em tribunal superior, STF, STJ, também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos de controvérsia para o julgamento de questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Além disso, a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou TRF não vinculará o relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos. Então, com esses 2 parágrafos, eu chego à óbvia conclusão, à inafastável conclusão, de que a escolha dos 2 recursos pelo Tribunal de origem não impede que o Tribunal Superior também escolha mais recursos. E por que isso acontece? Porque a seleção dos recursos deve representar uma discussão abrangente da argumentação e de discussão a respeito da questão a ser decidida. A ideia é que, quanto mais abrangente e mais completa seja a discussão sobre os recursos, melhor. Porque os recursos são repetitivos e, como eu disse, eles interferirão no julgamento de outros recursos. Isso é muito importante que você entenda. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada, o recurso especial extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Imagine o seguinte, foram selecionados os recursos repetitivos. Os 2 pelo Tribunal de origem e talvez mais 2 pelo Tribunal Superior. O que acontece com os demais recursos? Eles são suspensos, porque o julgamento desses recursos repetitivos vai interferir no julgamento dos demais recursos. Mas a parte pode, se valendo do artigo 1036, parágrafo 9º, demonstrar que aquele recurso dela, que foi suspenso, é diferente do que está sendo discutido no recurso repetitivo, demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial extraordinário afetado. Consequentemente, se isso ficar demonstrado, o recurso dela continuará, ou seja, não será suspenso. Eu trouxe aqui para vocês uma questão da PGM de Campinas, que trata do recurso extraordinário. O que diz o inciso 1º? Haverá repercussão geral, entre outras situações, sempre que o recurso extraordinário impugnar o acórdão que tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Essa questão, pessoal, ela foi feita sob a ótica, sob a vigência do CPC de 2015, porém antes da alteração promovida pela Lei 13.256. Então, se você analisar a questão sem considerar a Lei 13.256, o item está correto. Com a inclusão, com a vigência da Lei 13.256, o item passou a ser errado. Isso eu explico depois no gabarito, mas o importante não é o gabarito por enquanto. O importante é você entender o raciocínio. Essa aqui é uma disposição do parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 1035, que foi revogado pela Lei 13.256. O inciso 2. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Essa afirmação está correta por força do artigo 1035, parágrafo 1º do CPC. 3. Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versarem sobre a questão que tramitem no território nacional. Artigo
1035, parágrafo 5º do CPC, também autoriza a dizer que essa afirmação está correta. E, por fim, o item 4, negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobre essa origem que versem sobre matéria idêntica. Correto? Nos termos do artigo 1035, parágrafo 8º do CPC. Consequentemente, a alternativa correta, pelo gabarito, é a letra A, porque o inciso 1º foi considerado correto, mas se essa questão fosse apreciada após a vigência da Lei 13.256, o item 1 estaria correto, e, consequentemente, o 2, o 3 e o 4 seriam os únicos corretos, e o gabarito mudaria para a letra C. Não se preocupe com esse gabarito, o importante é que você entenda o raciocínio e o que está valendo e o que não está valendo. Por isso, insisto, eu trouxe alguns dispositivos que foram revogados pela Lei 13.256, porque, eventualmente, esses dispositivos ou o conteúdo deles pode ser afirmado na prova e você tem que saber que ele não está mais em vigor e, a depender de como a questão for cobrada, ele estará certo ou errado. Com isso, pessoal, nós encerramos a matéria sobre recursos. Encerramos também a matéria sobre o CPC, o conteúdo sobre o CPC. Nas próximas aulas, eu abordarei a questão do processo coletivo, e eu vou separar porque o processo coletivo também tem questões que são desvinculadas do processo individual, tratado pelo CPC, e abordaremos as questões e as peculiaridades desse processo, do coletivo. Mas, com isso, nós encerramos as aulas sobre o novo Código. Espero que tenham sido proveitosas, espero que vocês aprendam ao máximo o que foi passado nessas aulas. Espero que vocês revisitem essas aulas e os materiais que foram disponibilizados, porque eu tenho mais muita certeza de que ele ajudará demais vocês na hora da prova. Eu tenho uma confiança enorme de que você vai melhorar muito o seu rendimento e, com certeza, vai lograr a aprovação nessa primeira fase. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço a todos e